Sua vida inteira tem que estar em evolução. Eu sempre gosto de dizer uma frase do livro Segredos da Mente Milionária, que o Tim Harvecker ele fala que o dinheiro ele potencializa aquilo que você já é. Então, se você é uma pessoa mais disciplinada, com o dinheiro você vai ser melhor ainda. Se você é uma pessoa que gosta de ajudar outras pessoas, com o dinheiro você vai ajudar mais pessoas ainda. E eu acho que a gente acredita tanto nisso que quando a pessoa entra em contato com a gente através da nossa empresa, a gente não quer simplesmente entregar um curso ou entregar uma mentoria, a gente entrega um ecossistema para ela, porque a gente acredita tanto naquilo de que você não adianta evoluir só na parte financeira, a sua vida inteira tem que estar em evolução. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Fortalecendo o CPF, porque nós acreditamos que não existe CNPJ forte com CPF fraco. E por isso hoje a gente convidou um casal mais do que especial, um casal que nos inspira, um casal que me ajudou muito a aproximar de Deus. Esse cara é um cara que eu admiro muito e pra mim, gente, eu já aprendi com ele sobre rede social, sobre investimento, sobre espiritualidade. É um cara que a gente já fez o movimento do Legendário juntos e a gente acabou se aproximando como um casal mesmo, assim. Gente, eu sou apaixonado por eles. E eu quero que vocês conheçam mais a história deles e no que eles impactam a vida de outras pessoas. Para mim, sem sombra de dúvidas, eles são o casal número 1 com renda com dividendos do Brasil. Se você tem dinheiro investido e não está tendo um bom retorno disso, você está fazendo errado ou não conhece eles. Eu estou aqui hoje com o Lucas e a Larissa. Muito Sejam obrigada. Bem-vindo. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Que gostoso gravar aqui com vocês. O dia tá lindo hoje, tudo contribuindo. Vocês são um casal que a gente admira muito, que a gente quer estar perto, né? Eu e o Lucas, a gente sempre conversa. Eles estão decolando e a gente precisa estar junto. Então é um prazer fazer parte disso com vocês. Vambora. Não, pra gente estar aqui, é uma honra a gente poder participar aqui desse podcast. A gente também que já vem há muito tempo aprendendo coisas com vocês, então eu acho que o ambiente aqui é só para somar. Hoje a gente tem muito para aprender com vocês. Que vamos, é só o começo, né? Sempre papo de crescimento, né? Quando a gente se junta. Sempre. Que legal. Lari, ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. E eu quero saber como começou sua história no mundo do empreendimento, do investimento. Na verdade, começou em paralelo, né? Porque eu e o Lucas, desde sempre, a gente queria fazer alguma coisa na nossa vida, a gente queria cuidar de tudo isso. E aí, na verdade, eu comecei nos investimentos até um pouco antes que o Lucas. Eu entendi que funcionava as ações, comecei a gostar, até tinha algumas ações. Aí eu falei pro Lucas, amor, olha esse mundo aqui. E aí ele entrou e no que ele entrou, ele foi com tudo. É até um ponto, né, que muita gente não sabe, às vezes a gente nunca chegou a falar isso aqui abertamente, mas a Larissa já tinha uma cabeça mais voltada pro empreendedorismo, que já vinha da família dela, e essa questão dos investimentos, ela sempre me puxava. Ela falava, olha, você precisa começar a investir, você precisa começar a guardar seu dinheiro. E aí foi com esses toques que eu comecei a querer buscar mais conhecimento sobre isso, né? Que aí fui ganhando mais conhecimento, fui estudando e tudo mais, e aí a gente começou virou um monstro dos investimentos. Exatamente, mas foi ele por conta... amou os investimentos, Sim, foi isso mesmo. Eu não sabia dessa história. Não sabia? Não sabia. Foi eu que comecei. Eu que falava pra ele, você precisa ter dinheiro guardado, você precisa ter reserva de emergência, você vai guardar 30% do seu salário. E aí eu fui instigando ele nisso, e aí dos investimentos eu fui dando os primeiros passos, e aí ele foi atrás de cursos, foi se aperfeiçoando pra ele mesmo. E aí ele se apaixonou nesse meio tempo. E aí eu sempre quis ter um negócio, o Lucas no começo nem tanto, então eu fui puxando ele para esse lado e a gente começou junto. Ele começou primeiro com os investimentos, com os negócios dele lá, e aí eu entrei depois. E eu acho que quando a gente pensa em casal, eu tinha uma percepção de que era o negócio dele, não o meu. Quando eu entendi que a gente estava junto nessa e era um só negócio de nós dois, aí sim que eu entrei de cabeça, daí foi. Aí a empresa saiu assim de um nível e foi para outro bem diferente. Posso pegar esse gancho? A gente se conhece já faz um bom tempo. E você sempre foi conhecido, né, pelo cara do canal Fui Lá e Fiz. Sim. Pelo Lucas do canal de investimentos. E quando a gente começou a se aproximar mais, a gente percebeu que não era só um canal de YouTube, você é uma empresa. Então você teve que... Eu queria que você contasse um pouco de como que foi essa mudança, essa repaginada, porque para tirar isso, né, mostrar para as pessoas que não é só um canal do YouTube, é muito mais do que isso. Sim, eu acho que o ponto central é que é a importância da gente estar com as pessoas certas e pessoas que vão sempre inspirando a gente a estar sempre evoluindo. Como a Larissa falou, no começo, ela ficava pegando no meu pé porque eu precisava começar a investir. Comecei a investir, ela pegava no meu pé que eu precisava começar a empreender. Comecei a empreender, depois a gente começou a entender que essa questão de empreender,
ultrapassa muito o limite de você apenas ter um negócio. Dentro do nosso próprio negócio, a gente tem várias possibilidades. E no começo, a gente começou como um canal no YouTube. Depois, quando a gente foi conhecendo novas pessoas como vocês também, depois que a gente foi se aprofundando mais em conhecimento, entendendo mais sobre essa questão de empresa, a gente foi abrindo o leque e vendo as possibilidades que a gente tinha dentro do negócio que a gente já tinha construído. Então, a questão do investimento por si só, eu sempre falo que existem investimentos específicos para objetivos específicos. Então não existe só um investimento que vai dar certo para uma única pessoa. Aquela pessoa ela tem vários objetivos, ela pode ter vários tipos de investimentos. Então essa ideia de começar a trazer mais a questão da empresa para outros nichos dentro de investimento foi algo que surgiu depois que a gente começou a expandir nossa mente mesmo, conhecer novas pessoas, novos ambientes, para a gente realmente começar a olhar para o nosso negócio e entender quais eram os pontos que a gente podia extrair de tudo que a gente já estava construindo. E aí a gente conseguiu evoluir de um canal, fui lá e fiz, para uma empresa renda com dividendos. Então a gente fez essa transição. E foi muita diferença no posicionamento assim, do canal do YouTube para uma empresa? Eu sei que você já vivia isso, mas sim. Como que é você mostrar para uma audiência isso? Você teve que mudar muita coisa ou não? Então, não é que é difícil, eu acho que é uma questão de adaptação. Eu sempre penso que as empresas, os negócios, eles precisam de adaptação. Então, por exemplo, né, o canal ele nasceu com um objetivo, que era ensinar investimentos para as pessoas de uma maneira fácil delas entenderem. Ao longo do tempo, a gente também foi crescendo em relação ao conhecimento sobre investimentos e em relação à percepção do nosso negócio. E logo a gente começou a ver a necessidade de trazer isso para as pessoas que também acompanhavam a gente. Então, no começo, a gente tinha um estilo de vida e a gente estava passando por um momento. Depois a gente começou a ter mais conhecimento, foi mudando isso aos poucos e a gente passou a adaptar isso para as pessoas que acompanhavam a gente. Então, o nome do canal saiu de canal Filé Fiz para renda com dividendos, porque hoje a gente entende que até as pessoas que acompanham a gente há 5, 6, 7 anos, elas também saíram de um ponto A e foram para um ponto B e também precisam almejar o ponto C. Então, Perfeito. da mesma maneira que a gente foi fazendo isso com a nossa vida, a gente foi transmitindo isso para as pessoas também, para que elas também continuassem evoluindo. E a galera é fiel a vocês do canal, né? Sim, o pessoal acompanha bastante. Tem gente lá, esses dias atrás, né, a gente até recebeu um feedback de um investidor que ele tá com a gente desde o primeiro curso que a gente lançou há 5 anos atrás. E tá lá até hoje, tava até chegando próximo à marca de R$1 milhão, Isso, né? próximo a R$1 milhão Nunca tinha investido. lido nenhum livro na vida. E aí leu 17 livros ano passado. 17 livros ano passado. 17 livros por estar dentro do nosso ecossistema. Então a gente percebeu que é muito mais do que somente falar sobre investimento. É realmente um estilo de vida. Tanto que a nossa vida mudou hoje não por conta dos investimentos, mas porque a gente mudou, a nossa cabeça mudou, o nosso estilo de vida mudou e a empresa por si só veio mudando também. Aí é um ponto interessante, porque nós já vivemos isso, vocês estão vivendo isso, e é muito complicado, né? Porque eu trabalho com números também, de eu falar para a pessoa que o resultado financeiro dela tá no impacto que ela gera no restante da vida dela. Então, do jeito que está o relacionamento, do jeito que ela está com Deus, o jeito que ela cuida da saúde, tudo reflete ao financeiro. E nos investimentos é a mesma coisa. Sim. Se a pessoa tem disciplina para investir, é porque ela tem outras disciplinas aqui nesse meio pessoal. E no YouTube, na rede social, você até consegue passar isso, mas não com uma proximidade como que nem nós estamos aqui, sim, certo? Isso teve a ver também com essa mudança de sair de um canal e montar uma empresa? Você também acha que você conectou mais com alguns clientes? Sim, de forma geral a gente se conectou muito com outras pessoas, né? Principalmente por essa questão de o pessoal que acompanha a gente, eles perceberem que a gente tá sempre... Como que eu vou dizer evoluindo. A palavra? A gente tá sempre evoluindo. Buscando mais. Isso. Legal. Então, por exemplo, essa questão de que você falou, de você ir melhorando as coisas que você faz ao seu redor para você ter uma boa relação com o dinheiro, eu sempre gosto de dizer uma frase do livro Segredos da Mente Milionária, que o Tim Harvecker ele fala que o dinheiro ele potencializa aquilo que você já é. Perfeito. Então, se você é uma pessoa mais disciplinada, com o dinheiro você vai ser melhor ainda. Se você é uma pessoa que gosta de ajudar outras pessoas, com o dinheiro você vai ajudar mais pessoas ainda. E da mesma maneira que a gente começou a lidar bem com o nosso dinheiro e lidar melhor com as coisas da nossa vida, a gente também foi passando isso e mostrando isso para as pessoas. Então, o nosso relacionamento hoje, a proximidade que a gente tem com Deus, a disciplina que a gente tem nas coisas,
a parte física, mental, espiritual e financeira, eu vejo que ela é um contexto. Então, essa questão que você perguntou de como que a gente foi passando isso para as pessoas, é porque a gente encara que a cultura da nossa empresa somos nós mesmos. Então, a gente só está transmitindo o que a gente realmente é, porque desde o começo a gente tinha um planejamento de ter um negócio, mas a gente foi crescendo, a gente foi se adaptando e a gente foi evoluindo como pessoa, né? E logo, evoluindo como pessoa, a gente consegue evoluir financeiramente também. E eu acho que a gente acredita tanto nisso que quando a pessoa entra em contato com a gente através da nossa empresa, a gente não quer simplesmente entregar um curso ou entregar uma mentoria, a gente entrega um ecossistema para ela. Porque a gente acredita tanto naquilo de que você não adianta evoluir só na parte financeira, a sua vida inteira tem que estar em evolução, porque é um equilíbrio. Então, por exemplo, a gente sabe que se você ler mais livros, você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai investir melhor, você vai ter melhores relacionamentos, e é um conjunto para você evoluir como um todo. Então a gente, por exemplo, faz o Clube do Livro, que esse investidor, ele nunca tinha lido um livro, mas a gente começou a incentivar através do Clube do Livro, e ele leu os 12 livros do ano, mais os livros à parte, porque ele se apaixonou por leitura. Então a gente fala muito de relacionamento, então a gente fala como ter um relacionamento bom. A gente fala muito de Deus, então a gente traz isso para as pessoas. Então não adianta só a gente falar da área financeira se a gente não falar de todo o conjunto. Então as pessoas que entram no nosso ecossistema, elas realmente têm acesso a tudo isso de uma vez, porque a gente acredita que é um conjunto mesmo. E eu acho legal falar também que a gente não mostra na internet aquilo que a gente quer se tornar. Não, a gente realmente é essas pessoas. Então pra gente foi mais uma questão de adaptação de como mostrar. Por exemplo, a Larissa falou, né? Nossa, a gente fala muito de Deus. Por quê? Porque a gente realmente respira coisas de Deus todos os dias. Não tem como eu simplesmente não mostrar que a gente lê a Bíblia, não mostrar que eu oro pela Larissa, que ela ora por mim. Não tem como, porque a gente é desse jeito. Então, por isso que eu volto no começo do que eu falei. É mais uma questão de adaptação de como nós vamos mostrar o que nós já se tornamos. E o que a gente já faz. Exato. E a gente acredita muito no fator da pessoa construir renda com dividendos, porque, estatisticamente, os relacionamentos, 80% acaba pela falta do dinheiro. É muita coisa, É muita coisa. Então, são gatilhos que às vezes as pessoas têm, que começa porque não conseguiu pagar uma conta, começa porque... Ficou muito nervoso, muito preocupado, acabou desrespeitando a esposa ou o marido por conta de um problema financeiro. Então, a gente entende que melhorando a questão financeira, mas também melhorando o contexto, a gente consegue realmente ter renda com dividendos, não só pelo fator financeiro. É isso que a gente sempre gosta de mostrar. O renda com dividendos, os programas que a gente tem dentro da nossa empresa, não é só financeiro. Todo mundo que passa por algum tipo de programa que a gente tem lá dentro fala, olha, eu gostei porque você ensina a parte de investimentos, mas você também ensina muito sobre vida, valores, princípios, que é o que a gente realmente consegue transparecer para todo mundo que acompanha a gente. E aí começa uma transformação como um todo. Sim, exatamente. É o que vocês vivem, né, hoje em dia. Me fala uma coisa, hoje vocês como empresários e mentores, eu quero saber se tem alguma crença que você identifica em comum nos mentorados que impedem ele de ir para um próximo nível ou até mesmo de conseguir construir as riquezas. Olha, eu vejo que existem muitas crenças negativas que a gente já carrega com a gente desde quando a gente é criança. Então, tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente escutou, vivenciou, as experiências que a gente teve, elas vão trazendo consequências na nossa vida adulta. E eu vejo que a maior parte das pessoas que entram em qualquer tipo de curso, mentoria ou acompanhamento com a gente, elas chegam primeiro tendo um teto de até onde elas podem chegar. E isso acontece com a pessoa que investe R$100, com a pessoa que investe R$1.000, com a pessoa que investe R$50 mil. Elas sempre têm um teto de onde elas podem chegar. E esse teto, muitas vezes, ele é por falta de conhecimento, muitas vezes. Ela acha que, não vou conseguir chegar em certa meta, porque às vezes ela não consegue enxergar o passo a passo. E de outro lado, às vezes, a pessoa tem dinheiro, mas ela tem crenças negativas, crenças de merecimento, crenças que ela carrega que às vezes impedem ela de acessar um próximo nível. E até por conta disso que a gente começou a se conectar com pessoas que estão em níveis diferentes do nosso, porque a gente também, em certos níveis, carrega essas crenças negativas, por conta de tudo que a gente já vivenciou, por conta de experiência. Então eu vejo que essa questão que muita gente chama mais de escassez, é uma questão que a gente dentro de si carrega e a gente precisa ir desbloqueando isso.
seja no nível financeiro, seja por experiências, e eu vejo que quando a pessoa entra em um curso, uma mentoria, um acompanhamento, ela desbloqueia essa questão, porque a gente mostra para ela, olha, você está nesse ponto e você pode chegar nesse outro ponto. Tem a parte técnica e tem a parte comportamental, que são as crenças que a pessoa realmente precisa quebrar, e às vezes é só uma questão da gente mostrar para ela que é possível. Então eu vejo que em todos os níveis, seja um nível mais baixo ou um nível mais alto, sempre existe essas crenças limitantes que a pessoa só ela precisa ter acesso para ela desbloquear aquilo e ela ter um resultado diferente. E eu acho que uma crença limitante também que as pessoas carregam muito é achar que só pode investir quem é muito rico ou tem muito dinheiro. Então as pessoas pensam, ainda não tenho muito dinheiro, não posso começar a investir. Na verdade, totalmente ao contrário, você pode começar a investir a partir de R$50, de R$100 por mês. Se você tem esse valor, você já começa o seu processo. E a gente começa a mudança de mentalidade justamente com os valores pequenos. É aí que a gente começa a desbloquear. Então, uma crença que as pessoas realmente vêm com a gente assim é: não tenho dinheiro, eu só vou começar a investir daqui 2 anos, daqui 5 anos, quando o meu negócio dá certo. Não é assim, você vai tendo uma mudança de mentalidade ao longo do processo. E claro, se você já tem mais dinheiro investido, também pode começar a investir. Mas não tem um valor mínimo para você começar, nem nada do tipo. A pessoa só precisa ter R$100, vontade, Larissa. Precisa ter vontade e entender que aquilo faz parte de uma mentalidade. Porque a partir do momento que ela começa a ter a disciplina de começar a investir todos os meses, aquilo vai desbloqueando. E ela vai querer trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para investir mais. Isso tudo a longo prazo faz uma diferença enorme. E muito legal, porque o que o Lucas acabou de falar no livro, fala que o dinheiro ele vai potencializar quem você é. Se você é uma pessoa disciplinada, você vai ficar mais disciplinado. Não adianta a pessoa querer esperar ter bastante dinheiro para começar a investir, que ela não vai. Se ela não tem, nunca vai chegar. E como a pessoa que gasta tudo que ela ganha, quanto mais ela ganha, ela vai gastar tudo que ganha de novo e nunca vai ter um fim para isso, né? Sim. Muito legal, cara. É aquela frase, né? Muito Quem bom. é fiel no pouco é fiel no muito. Então começa com pouco, que daí você vai chegar no muito. E uma frase que eu gosto bastante também, que eu levo pra mim, é que bom você se torna. Então, financeiramente, bom você se torna. Você não vai nascer já entendendo sobre finanças, nascer entendendo sobre investimentos. E eu vejo que tanto a parte do colaborador quanto do empresário, eles precisam entender a diferença entre renda ativa e passiva. A renda ativa é o dinheiro que você ganha através do seu trabalho. A passiva é aquela que você constrói através dos seus investimentos, dividendos, juros. E que você recebe sem ter uma ação ali, né? Isso. Você recebe todo mês, mesmo sem trabalhar, mesmo sem fazer nada. Essa renda passiva, ela fica caindo para você todo mês. Posso ir para um caminho aqui que veio na minha Pode, cabeça agora? com Vai. certeza. Quando eu já estava com a Amanda, eu comecei a me desenvolver. Já estava com a Amanda já fazia uns 7, 8 anos. E a gente era pobre, eu particularmente, nossa, era muito pobre financeiramente. E eu sei que vocês são uma pessoa muito de Deus, umas pessoas estudiosas da Bíblia. E quando eu fui aprender sobre crenças, eu tinha um monte. Mas sabe uma crença que me pegava, cara? Quem é rico não vai pro céu. Que pra você ser rico, você tem que fazer coisa errada. E eu queria que vocês... Hoje eu já quebrei essa crença, graças a Deus. Mas eu queria que vocês falassem sobre essa crença. Aonde que isso é crença, até onde é verdade, onde que não é. Eu queria que você falasse sobre isso, Lucas. E depois eu vou jogar uma outra pergunta para você, Lari. Qual o papel da mulher para ela desbloquear o homem? Porque eu sei que... Gente, não adianta. Você sabe, né, Lucas? Se não fosse essas meninas lá, cara... Não. Mano, nós tava aqui teria como. gravando sem camisa de chinelo e... Será que nós estaríamos aqui gravando? Não, Acho que estaria nós estaria aqui gravando, não estaria na gravando, verdade estaria é. só na piscina. Só. É isso aí. Então, depois eu quero que a Lari responda essa parte do homem, mas eu queria que você respondesse essa parte dessa crença que rico não vai pro céu. Sim, olha, a crença de que rico não vai para o céu, ela parte de alguns pontos da Bíblia que lá atrás existem alguns trechos da Bíblia ali que Jesus ele fala pro rico, né? É o rico e o Novo rico. O novo rico, isso. Que ele teria que entregar tudo que ele tinha para seguir a Deus. E ali naquela passagem ele não quis entregar tudo. E aí Jesus disse, né? É mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que o rico entrar Essa era a minha crença. no reino dos céus. Só que o que acontece? Quando a gente volta lá atrás na história, a gente precisa entender o contexto. Lá em Jerusalém existia um muro onde o camelo ele precisava se ajoelhar para ele poder passar assim, todas as bagagens que ele tinha. Então, era uma metáfora que Jesus estava usando, que se o rico ele quisesse entrar no reino dos céus, primeiro ele precisaria tirar tudo que ele tinha, se esvaziar e entrar só com o que ele tinha, no caso, a presença de Deus. E lá atrás, em Salmos 62, Tá 10b, existe um versículo que eu gosto bastante que fala assim, ó, se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Ou seja, a própria Bíblia, ela não condena você
ter dinheiro. O problema é você ter o seu coração no dinheiro. E nesse contexto, o coração, ele tá falando como se a confiança da pessoa estivesse no dinheiro. Então a sua confiança ela tem que estar em Deus. A sua confiança não pode estar em você mesmo, a sua confiança não pode estar na sua empresa, não pode estar na sua saúde. A sua confiança precisa estar em Deus. No caso, a Bíblia ela coloca o dinheiro, porque o dinheiro é onde o homem coloca a confiança. Então, muita gente só se sente feliz ou capaz se ela tiver muito dinheiro. Só que você precisa se sentir capaz e confiante porque a sua força precisa vir de Deus. O seu patrimônio é uma consequência. E aí, existem muitas distorções em relação a essa questão do rico ir ou não para o céu, porque quando a gente fala de riquezas, é onde o homem põe a confiança. Então, se a nossa confiança está nas posses que a gente tem, não vai fazer sentido a gente buscar a Deus, porque a nossa confiança está só no dinheiro. Então, a gente está colocando algo no lugar que era para ser somente de Deus. E não dá para a gente servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro. Então, é mais uma questão de crença limitante e também de interpretação do texto. Porque se você lê a Bíblia e volta para o contexto do passado, como o versículo do camelo, você vai entender melhor o que Jesus estava querendo dizer. E toda a Bíblia ela nunca condenou o dinheiro, condenou o amor ao dinheiro, que é a questão da confiança. E eu acho que isso acontece em todos os níveis. Eu acho que muita gente tem a sensação de que só é ganancioso quem tem muito dinheiro. Mas ganancioso é qualquer nível de pessoa, desde a pessoa pobre até a pessoa rica, tem um nível de ganância. Então ela tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa, ela tem uma vida mais simples e ela acha que ela não é gananciosa, porque ela não tem muito dinheiro. Aí alguém fala assim pra ela, compra uma pizza pra você comer com seus filhos à noite, pra você criar memórias de família. Ah, não vou, porque senão vai faltar pra eu pagar uma conta. Então isso também é ser ganancioso. É claro que você não vai deixar de pagar suas contas, mas também é importante ter momentos em família, também é importante você entender que nem tudo gira em torno do dinheiro. Então eu acho que existem diferentes níveis e as pessoas só colocam na cabeça que só fala de ganância quando você fala acima de, sei lá, milhões de reais. Aí é ganancioso. Senão num nível mais baixo, não. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado o tempo inteiro. Para mesmo se a gente não tem tanto dinheiro, a gente tomar cuidado para não ser ganancioso. E não colocar o dinheiro acima das nossas coisas. E o nosso amor ficar ali. Se eu tenho dinheiro no banco, então eu tô feliz. Se eu não tenho, eu tô triste. Isso é o amor ao dinheiro. Nossa, sensacional, hein, gente? Olha a importância para você que quer ganhar mais dinheiro, você quer investir melhor. Falando de coração mesmo. Eu não fiz isso em nenhum outro podcast, mas eu tenho que fazer nesse. Gente, vocês precisam seguir eles, eu quero que eles façam a rede social deles. Gente, todo casal, 80% dos casais, como o Lucas falou, separam por falta de dinheiro. E se você não quer se separar por falta de dinheiro, você quer saber cuidar melhor do dinheiro, não quer colocar o seu amor no dinheiro, ou como a Lari falou agora, não quer ser ganancioso, tanto no pouco quanto no muito. Gente, vocês precisam de alguém que tenha os mesmos valores que vocês e que entendam do que estão falando, como esses dois aqui. Então, gente, sigam eles, cara, compra curso, vivam perto deles, porque pessoas desbloqueiam pessoas. E eles são pessoas desbloqueadas nesse assunto. Fala suas redes sociais aí, vai. O meu é lucassantos.rcd e o seu? E o meu é Larissa Vaz Freitas no Instagram. Sensacional. Agora responde pra nós. O que você fez pra desbloquear o homem? Isso eu aprendo com a Amanda, viu? Eu olho ela fazendo e eu falo, vamos fazer junto. Vamos junto. Eu acho que o homem, ele tem uma característica de que ele precisa que alguém vá e fala pra ele, vai, você consegue, você é capaz. E isso eu tento trabalhar sempre no Lucas. Eu não sei se é uma característica de todos, geral, mas acho que uns 90% sim. Então, eu não sou aquela pessoa que fica, ai, mas será que você vai conseguir? Ai, mas será que você é capaz? Tudo que a gente planeja e a gente entende que faz parte, eu sou a maior motivadora dele. Tudo que ele fala, ai, será que vai dar certo? Vai dar certo sim, porque você é forte, você consegue, você é capaz, você é inteligente. E eu acho que a gente, mulher, tem que jogar o marido pra cima. Sim. E é claro que a gente tem também que, eu acho que tá dentro desse mundo, porque eu vejo algumas mulheres que simplesmente estão fora do mundo do marido. O marido tem uma vida, tem um trabalho, tem uma empresa e a mulher não sabe nem o que está acontecendo. Tem um investimento. Tem um investimento e a mulher não sabe o que está acontecendo. Sim. Aí o marido sente sozinho também. E eu acho que a gente, como casal, tem que um potencializar o outro. Muito quando a mulher, ela entra, eu acho que a mulher, ela tem uma visão muito ampla. Sabe aquele negócio que o homem só faz uma coisa e só consegue fazer aquilo? E as pessoas acham que é defeito. Eu acho que é uma vantagem maravilhosa. Porque o homem pega aquilo para fazer e ele vai até terminar. Mulher já começou 5 coisas, já terminou 5 coisas. Só que em contrapartida, a mulher, ela tem uma visão do todo, que o homem não consegue ver. Então, quando a gente tá junto, a gente consegue ver uma coisa de um jeito tão mais amplo. E aí a gente vai ver o todo e fala, ó, vai por esse lado aqui que vai dar certo. Aí o marido vai por aquele lado e dá certo.
Então, quando a gente anda em conjunto, eu acho que isso é muito bom. Então, por exemplo, às vezes o Lucas, será que eu faço parceria com essa pessoa? Será que eu faço um contrato com essa pessoa? A mulher, ela já liga o radar dela e ela já olha 360 graus e ela já sabe, ó, essa pessoa é uma pessoa boa, não, essa pessoa aqui não é boa porque demonstrou isso, isso, isso. O homem não tem essa percepção. Não tem. Então, quando a gente junta as duas coisas, eu acho que potencializa de um jeito maravilhoso. Então, eu acho que a mulher, com todas as características e perfil dela, ela entrando junto na empresa, não necessariamente precisa trabalhar ativamente, né, como é o nosso caso, mas ela dando essa visão e essa coragem no marido, eu acho que assim, flui de um jeito maravilhoso, porque daí você tem duas pessoas com perfis diferentes num só objetivo. E pra mim foi muito difícil no começo pensar assim, caramba, mas eu tô trabalhando para o Lucas. Não, é o meu negócio. Quando eu entendi isso e comecei a encarar isso como o meu negócio, como minha empresa, e aí vindo assim para somar mesmo, acho que foi muito bom. Realmente, assim, ao lado de todo grande homem tem uma grande mulher, porque a gente está ali junto. E igual assim, quando a gente começa a trabalhar muito, é só o casal mesmo para aguentar o tranco, que é você ficar 1, 2, 3 meses, um período muito intenso, de muito trabalho, de muita dificuldade, de tomar decisões muito difíceis, que às vezes as pessoas não têm noção do tamanho que é uma tomada de decisão, né? Do tamanho da responsabilidade. E se der errado, você tem que arcar com um erro. Então, assim, ter uma mulher forte ao lado é essencial para que a empresa realmente flua e fique ali na saúde mental. É isso. Posso só pegar uma palavra, até respondendo a parte da Larissa, de como eu vejo essa administração que a Larissa fez para que eu pudesse me desenvolver. Eu percebo que a Larissa, ela tem um jeito muito, assim, inteligente de me provocar a fazer coisas que vão aumentar a minha autoestima, que vão provocar, como que eu vou dizer, a minha masculinidade e a minha tomada de decisão. Então, um exemplo, no caso do Legendários. Enquanto tem muitas esposas que falam assim, nossa, mas coitado do meu marido, ele vai passar frio. A Larissa, ela me provocava, ela falava, amor, você tem que fazer isso, porque você isso é pra você, você consegue. Então, assim, ela me provoca para que eu faça coisas que eu realmente, olhando para minha esposa e vendo que ela tá me encorajando, eu entendo que eu sou capaz. Então, quando tem decisões difíceis que a gente tem que tomar, quando tem, às vezes, algumas coisas que, às vezes, a gente vai passar muito tempo fazendo uma coisa só até chegar a um resultado, a Larissa, ela tá sempre me provocando para que eu faça a coisa certa, do jeito certo, da intensidade certa. E até, a gente estava falando da Bíblia, né? Lá em Provérbios fala que a mulher sábia, ela edifica o lar e a tola destrói. Então eu vejo que essa frase, edifica o lar, ela vem junto com muitas coisas. Não é simplesmente falar amém para tudo, mas estar ali provocando o homem para que ele faça a parte dele. E desde as coisas mais simples, você precisa jogar o lixo. É a sua função. Até a parte de, olha, você dá conta, vai lá, eu tô com você. A gente tá junto nesse sonho, nessa meta. Então, assim, essa construção de resiliência, de autoridade e de me provocar a fazer coisas que às vezes eu olho para mim e acho que eu não sou capaz, mas ela acredita, eu acho que foi o que foi potencializando o nosso relacionamento a ponto de que a gente olha hoje a empresa e a gente fala assim, não, a gente, com Deus, se Deus falar pra gente ir, a gente dá conta, vamos fazer e é isso. E eu acho que a mulher tem que ser muito resiliente nisso, porque muitas vezes o nosso marido está trabalhando incansavelmente. E eu acho que a mulher tola, vamos dizer assim, ela fala, não, marido, para de trabalhar, fica mais em casa, tira os dias da semana para ficar em casa. E a gente não é assim, vai, trabalha, vai, amor, tudo bem se eu ficar até 10 da noite, pode ficar e não tem problema. É claro que a gente tem que ter o nosso tempo de qualidade, isso é essencial, mas a gente tem que estar motivando a trabalhar mais. Eu penso assim, se ele quer trabalhar, você acha que eu vou impedir isso? Vai, pode ir, pode trabalhar, eu vou também, trabalho também, ele entende. Porque o fruto tá indo para vocês. Exato. Né? Não adianta passar a mão na cabeça não é pior. uma opção, né? Trazer para o conforto. E eu achei interessantíssimo essa forma que você desafia ele. Como não se encorajar com uma mulher dessa? Muitas vezes a gente vê as mulheres... Já, Matheus? Muitas vezes a gente vê as mulheres querendo brigar dentro dos lares, querendo competir espaços, parte profissional. E realmente a gente vê que com a doçura e com a sabedoria é o melhor caminho. Lari, posso fazer uma pergunta aqui? Qual é o seu papel de impacto dentro do seu lar sobre trazer a palavra de Deus? Aonde começa esse movimento dentro do lar de vocês? Que eu vejo que vocês são muito fiéis, tem uma rotina assim que é realmente inspiradora, né? E muito fiel e obediente a Deus. Isso vem mais do Lucas ou não? Isso daí realmente tem um toque da mulher todo especial?
Acho que tem um toque da mulher, né? Obrigada por falar tudo isso, fico muito feliz. É muito gostoso ver que outras pessoas percebem isso, porque às vezes a gente faz uma coisa dentro de casa e parece que ninguém tá vendo. Então eu fico muito feliz em saber que isso tá sendo notado. E, na verdade, começa por mim puxando. Primeiro, Deus fala pra mim, fala, Larissa, vai, começa a fazer isso. Então, o primeiro passo sempre vem de Deus me mandando fazer alguma coisa. E eu ali em obediência, né, aos poucos eu vou aprendendo. Mas começou assim, por exemplo, eu fiquei indignada de que a gente não lê a Bíblia. Então eu comecei, não acredito que a gente lê a Bíblia, não acredito, eu tenho que começar a ler a Bíblia. Eu, amor, vamos ler a Bíblia comigo? Ah, não, eu quero fazer isso, depois eu começo. Não, amor, vamos ler a Bíblia. Aí eu comecei todos os dias ler a Bíblia e ele via que eu tava lendo. E aí até que ele falou, caramba, eu não posso deixar minha esposa ler sozinha. E a gente começou a ler junto. Então, eu acho que eu começo e depois ele vem. E eu acho legal porque eu começo de um jeito mais sutil. E aí quando o Lucas entra, ele entra com mais força, com mais garra. E ele vai pra cima e ele fala. Então eu acho que isso no conjunto dá muito certo, sabe? Eu que puxo, mas depois a hora que ele vem com tudo. Assim. Se completa. E sabe o que eu acho legal também? Que a gente não toma nenhuma decisão, nenhuma, por mais mínima que seja, sem a gente, primeiro, consultar Deus, mas sem a gente ter a plena certeza de que ela sentiu paz no coração e eu senti paz no coração também. Então, que nem você perguntou, né? Como que começa? Às vezes a gente tem algumas reuniões, aí eu vou lá e faço a reunião. A Larissa tá lá orando, depois a gente ora junto e aí a gente tenta entender se aquilo foi realmente algo que Deus colocou na nossa mão ou se não, se às vezes era só algo passageiro e se algo que não é para nós. Mas a decisão final, 99,9% das vezes, vem da Larissa. Às vezes eu tô fazendo a reunião, a hora que eu termino, ela fala, olha, eu senti no coração... É que eu acho que mulher tem mais sensibilidade. Sim. Sabe? Acha? Parece que Acha? mulher tem uma sensibilidade, assim, mas é sempre em conjunto. Ele fala pra mim, eu falo pra ele, a gente junta e aí flui. Não, e é muito legal isso, né? Porque como vocês como casal, nós como casal, que nem hoje o Lucas está mais à frente da imagem, de estar ali colocando a cara, e você coloca a cara também. A Amanda, ela faz o Instagram dela, mas eu tô mais no palco. E as pessoas acham que, só é nós ali. Gente, Se não fosse essas mulheres. não teria nada. Nada. Não, mas é nada mesmo, assim. E de coração, eu acho que a gente tem esse negócio de entrar com garra e vai pra cima. A gente intensifica e faz daquilo um único momento, né? Então, falando a Bíblia, aí vai ler com força, né? Vai Sim, ler, vamos vai... ler inteiro. Mas só que tudo acontece na nossa casa também por conta da Amanda. Mas só que quem tá colocando a cara lá sou eu. E as pessoas falam assim, nossa, o Douglas. Cara, o Douglas não é nada sem a Amanda, cara. Tipo, se não é ela dando direcionamento, se não é ela orando, eu falo, e ela com Deus tá aqui, né, meu? Os dois é assim, ó, cara, é uma oração, a resposta vem rápida. E eu já não, a minha oração não tem essa resposta rápida como a dela, então, né, de um jeito legal de brincar, mas assim, a intuição da mulher é diferente, a proximidade dela com Deus é diferente, e que bom que a gente tem, né, a honra de ter mulheres de Deus na nossa vida. Então, assim, né, até dando a honra para vocês. Obrigada, Se não fosse vocês, eu tenho certeza que não seríamos nada. Verdade, com certeza. O Matheus tá ali brigando. Ó, Então, tá tudo. última pergunta Eu acho para eles. que eu queria que vocês deixassem uma mensagem de vocês aí para os casais, principalmente para as novas famílias. Quais são os valores que vocês acreditam e o que você acha que é fundamental para começar uma jornada juntos? Tá, posso começar? Pode. Eu acho que pra gente o que foi a mudança de tudo foi colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes as pessoas não entendem necessariamente o que significa isso, mas a partir do momento que você entrega todas as coisas para Deus, você ora e fala, Deus, age na minha vida, toca na minha vida, transforma a minha vida, o relacionamento começa a mudar como um todo. Por exemplo, eu não tenho que ficar falando pro Lucas valores, o que ele tem ou não que fazer, o que ele pode ou não fazer. Ele leu a Bíblia, e a Bíblia já diz todas as coisas. Os 10 mandamentos é muito claro do que ele pode ou não fazer, então eu não preciso me preocupar com ele, eu não preciso ficar colocando regras para ele. O compromisso é dele com Deus. E o meu compromisso é com Deus também. Então, quando a gente começa a seguir o que Deus instrui a gente, eu acho que tudo flui de uma maneira muito mais linda. Então, a gente que é mulher, a gente aprende a ser uma mulher sábia. Porque se você for tola, você vai destruir o seu lar. Então, eu como mulher fico pensando, caramba, eu tenho que ser uma mulher sábia, eu tenho que pedir sabedoria para Deus para que eu consiga construir isso. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a família ela se une como um todo. Porque daí eu não tenho responsabilidade apenas com o Lucas, mas eu tenho primeiro com Deus, depois com o Lucas e vice-versa. Então, flui de um jeito muito fácil. E não é fácil pra vocês, né? Ser essa mulher, sabe, né? Porque tem hora que
porque até Respira, a né, parte amor? da carne, tipo, você quer gritar, quer brigar, quer... Tem que pedir pra Deus. A Larissa falou de sabedoria, a Bíblia fala lá em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aquele que do Senhor se afasta, a si mesmo se agride. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a gente entende que, a gente até costuma brincar que a nossa empresa não é uma empresa de investimentos, é uma empresa de Deus, que de vez em quando fala de investimentos. O nosso foco com a nossa empresa, a gente está até expandindo agora, vamos para um escritório físico, é a gente realmente conseguir mostrar para as pessoas a cultura do reino. Então, a questão de, vamos investir, vamos ganhar mais dinheiro, vamos viver uma vida boa, isso é uma parte. A parte que realmente faz a gente satisfeito é a gente estar alinhado com Deus, é a gente poder ter esse discernimento, é a gente poder ter essa paz, que a Bíblia chama de paz, que excede todo entendimento, porque o dinheiro é uma consequência das outras coisas. Então, se eu, com a Larissa, não tivesse muito bem alinhado com Deus, não faria sentido nenhum ter patrimônio, ter investimento, ou ter entendimento e ter empresa, não faria sentido pra gente, porque a gente entende que o primeiro projeto que Deus colocou na nossa vida foi a nossa família. Então, eu assumi o meu papel como sacerdote, ser a pessoa que realmente está à frente e ser a pessoa que guia é uma coisa. A Larissa em ser a mulher virtuosa é outra coisa. A gente unindo isso, aí sim a gente consegue ter força para a gente ter uma boa empresa, para a gente ter colaboradores, funcionários e ter uma vida que a gente chama de vida abundante, né? Não é só a questão de ter o patrimônio. Eu vejo que muitas pessoas ficam presas querendo buscar o dinheiro e aí a gente volta mais uma vez naquela passagem. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Então, primeiro busca Deus, entrega realmente sua casa, sua família, sua vida por completo, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Pra depois você transbordar, né, na vida de outras pessoas. Exatamente, e a gente está vivendo isso na prática e a gente vê que a gente só tem crescido porque Deus tem abençoado a gente e a gente só está seguindo o que Ele está mandando. Por isso que esse é o principal que a gente pode passar para as outras pessoas, né? Coloca Deus. E hoje vocês falam muito mais de Deus na rede social, né? Sim, muito, porque... A gente vive nisso num tanto. A gente já passou até por alguns conflitos, porque no começo a gente ficava pensando assim, né? Sendo bem aberto mesmo, a gente pensava assim, nossa, será que o pessoal vai achar que a gente está querendo mostrar pra gente ter mais autoridade, ou pra gente ganhar a confiança das pessoas? Pra gente vender só porque a gente fala de Deus. Só porque a gente fala de Deus. Só que a gente tá tão alinhado com Deus, e a gente ora tanto para que Deus ensine a gente realmente faz essa oração. Fala, Deus, ensina a gente a transbordar na vida das pessoas o que o Senhor tem dado pra gente de graça. Então, quando a gente vai falar de um conteúdo, uma live, ou a gente sente que é pra gente falar algo a mais, como a gente tá falando aqui, é natural. Então, a gente não consegue mais não falar. Não tem como, eu não consigo mais, por exemplo, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer um post, eu vou gravar um stories ou no podcast. A gente não consegue mais falar, porque a gente está conectado com Deus e Deus vai passando o que a gente tem que fazer, né? Até porque a gente ora e fala, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Aí Deus vai e toca no nosso coração, faz isso aqui, eu não vou fazer porque o outro não vai gostar. Aí eu penso assim, eu prefiro desagradar todas essas pessoas do que desagradar a Deus. Já então, o mais importante é Deus estar feliz com o que eu Já tô até fazendo. perguntaram pra gente, né? Nossa, mas vocês não têm medo de perder clientes por não vender, se posicionar? por falar de Deus? Só que daí a nossa resposta foi essa, mas eu oro e sei que Deus tá mandando o cliente. Então não faz sentido eu não me posicionar falando de Deus, se é Deus que tá mandando. Entendeu? E Deus vai mandar Deus vai mandar para vocês as famílias que têm que ser restauradas. Sim, com certeza. E na hora que você restaura uma família, você restaura um filho que vai ter uma mentalidade diferente, aí esse filho vai ter uma família com uma base mais forte do que os pais, e aí você vai ver, você transforma uma geração através do seu trabalho e dos investimentos. Você fala assim, cara, eu tô falando de investimento? Não, eu tô transformando uma geração. É uma empresa de Deus que de vez em quando fala de investimento. E você acha que Deus não vai mandar gente pra você? Então, Deus Não vai. precisa me preocupar com os clientes. Exatamente. Preciso me preocupar com Deus. Exatamente. Gente, sensacional. Sensacional. Bom, né? Que Nossa, delícia eu passaria o conversar. resto da Se tarde deixasse aqui, a gente ficaria aqui. beleza. Dá pra fazer o churrasco, pra poder acabar olhando dava. muito mais legal. Pessoal, assim finalizamos mais um episódio do podcast Fortalecendo o CPF. Eu falei pra vocês que eles eram bons. Agora eu tenho certeza que vocês estão gostando mais ainda deles. Segue eles nas redes sociais. Cara, se aproxima de Deus. Se vocês precisam mudar as suas referências, se essas amizades que você tem hoje não tá levando vocês para lugar nenhum, começa a seguir eles. Começa a ouvir pessoas que vivem e falem dos bons valores, dos valores de Deus, dos valores de família, dos valores de você enriquecer sem colocar o amor ao dinheiro. É sobre isso que é a nossa vida. É sobre isso que Deus levantou esses dois para estarem aqui. Tamo junto, uma salva de palmas para vocês. Valeu, bom demais, hein? Pô, demais.